Sejam muito bem-vindos. Eu trouxe hoje um texto que foi publicado na revista Reformador em setembro de 1955. É uma psicografia do Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel e se chama Renovemo-nos. E o texto nos diz o seguinte: quanta gente fala em Cristo sem buscar-lhe a companhia. Há quem lhe recite as lições com maravilhoso poder mnemônico, sem lhe haver soletrado jamais qualquer ensinamento na linguagem da ação. Há quem se reporte ao Evangelho anos a fio, sem procurar-lhe a inspiração em momento algum. Muitos dizem, quero Jesus, mas não o aceitam. O problema do cristão, todavia, não é apenas suspirar pelo Senhor, é permanecer com Ele, assimilando-lhe a palavra e seguindo-lhe o exemplo. Não apenas crença, mas comunhão. Se pretendes quebrar as algemas que te agrilhoam à sombra, não bastará te rotules com esse ou aquele título no campo das afirmações exteriores. É imprescindível te transformes por dentro, fazendo luz para o cérebro e luz para o coração. Para isso, se procuras com a boa nova o caminho da própria felicidade, lembra-te de que é preciso estar nossa alma em Jesus, para renovar-se com segurança. Aprendamos a ver com o entendimento do Senhor, a ouvir com a sublime compreensão que lhe assinalou a passagem no mundo, a trilhar a senda humana com o sentimento que lhe marcou as atitudes e a usar as mãos no sumo bem, como as utilizou o Divino Mestre, e certamente, ainda hoje, seremos nova criatura, ajudando a terra pela qualidade de nossa vida e edificando em nós mesmos a excelsitude do céu. É um texto maravilhoso que vem nos chamar a atenção com relação à necessidade da nossa transformação interior, né? Da nossa busca de viver, de fato, aquilo que o Evangelho nos propõe, né? Aquilo que Jesus nos ensinou. Porque é muito comum, ainda hoje, todos nós temos um pouco disso, de falarmos muito bem de Jesus, de dizermos que buscamos Jesus, mas, apesar de fazermos isso com palavras, muitas vezes não fazemos isso com o nosso coração. E o que o Emmanuel chama a atenção para a gente é que o mais importante, o mais necessário, é que a gente faça isso com o nosso coração, que a gente busque divulgar Jesus através das nossas atitudes, através dos nossos sentimentos, através da nossa modificação interior. Que a gente possa começar a olhar o outro como um irmão, como um semelhante, que tem sentimentos, que tem necessidades, assim como nós temos, e possamos trabalhar com isso. Que nós possamos ter a capacidade, a vontade de olhar para dentro da gente de uma forma objetiva, sem medo, vendo o que é bom e vendo o que é ruim. E sem se envergonhar daquilo que é ruim. Todos nós temos muitas coisas que ainda não são boas dentro da gente. Mas a importância maior é que a gente busque trabalhar essas coisas. Busque trabalhar dia a dia. Cada dia um passo, cada dia uma pequena modificação. Mas modificações sinceras. Que a gente use bastante a oração e a vigilância. A oração que nos fortalece e a vigilância que nos ajuda a sairmos do automático. Porque é muito mais fácil quando a gente sofre alguma adversidade, algum problema, que no automático a gente retruque, a gente aja da mesma forma ruim que agiram com a gente. E o chamado de Jesus é o contrário, é que a gente tenha vigilância e sabedoria para agir com amor, para agir com serenidade, para saber separar o que é certo do que é errado e buscar o certo, buscar o bem, né? Mas buscar o bem de uma forma serena, de uma forma pacífica. Buscar o bem irradiando amor ao nosso redor, né? Que nós saibamos buscar sempre a verdade. E que essa busca pela verdade possa ser permeada de muito amor. Pois como disse o Emmanuel, o que adianta
a gente ficar falando de Jesus, embora as palavras sejam muito bonitas, se nós não buscarmos viver com Jesus, se nós não buscarmos sermos discípulos sinceros do Cristo, né? A gente sabe que isso não é fácil, porque existem muitas coisas para serem modificadas e remodeladas no nosso interior. Mas a gente sabe que isso é plenamente possível. Ninguém vai virar santo do dia para a noite. A gente não, é difícil isso, né? Mas a gente pode ser um pouco melhor no trato com as pessoas, principalmente naqueles que estão mais próximos de nós, né? Que é onde geralmente a gente mostra nossas coisas ruins, né? Dentro da nossa casa, mas também com aquele nosso companheiro de trabalho, que às vezes é difícil, que a gente possa ter esclarecimento e elevação para entender aquele que nos maltrata, aquele que nos humilha, entender que essa pessoa talvez não seja uma pessoa que nós fomos má, né? Mas uma pessoa que está doente da alma, que está passando por alguma dificuldade, por algum problema. Quantas vezes nós mesmos não fizemos isso, né? Não destratamos alguém porque estávamos com algum problema pessoal, com alguma coisa, né? E depois a gente sai pregando e querendo que os outros façam o bem com a gente, né? E esse texto do Emmanuel, ele traz muito isso, que a gente faça o outro caminho, que não é exigir que o outro seja bom e que a gente fique pregando as palavras de Jesus, exigindo que o mundo melhore. Ele fala assim: se você quer tanto falar de Jesus e quer seguir o caminho dele, então segue, então caminha, então faz, né? Então busca modificar o seu interior, trabalhe aquilo que você sente, busca no seu dia a dia, busque em cada minuto da sua caminhada. Porque é muito fácil quando a gente chega na casa espírita ou na igreja, no templo religioso, seja lá qual for a nossa religião, né? É muito fácil quando a gente chega lá e que a gente está pensando no bem, em Jesus, em Deus, que a gente mude nossa vibração, né? E traz todo mundo bem. E aí, a hora que a gente sai do templo religioso que a gente frequenta, daí a gente começa a brigar com todo mundo, xinga esposo, marido, chuta o cachorro, briga com o vizinho. E isso não é o correto, né? É isso que o Emmanuel está falando para a gente aí nessa mensagem. Porque enquanto nós estamos agindo assim, nós não aprendemos nada daquilo que nós fomos buscar no nosso tempo religioso, né? A verdadeira religiosidade, ela se dá através dessa modificação interior, dessa busca de viver a verdade, né? Não dessa busca de pregar para o outro que ele viva melhor, mas dessa busca que a gente consiga viver isso da melhor maneira possível, né? Com sentimento, com amor. Embora muitas vezes seja difícil, a gente escorrega e a gente tem que entender que da mesma forma que a gente escorrega e cai todo dia, os outros também. Mas que da mesma forma que nós sabemos que nós temos que nos reerguer e começar de novo e buscar agir corretamente de novo, que a gente também dê chance para que os outros possam agir de maneira correta com a gente. E que a gente busque sempre estar caminhando nessa trilha do bem. Tá não só pregando e falando sobre o bem de Jesus, que é importante falar, é importantíssimo, mas também é muito importante que a gente busque viver de acordo com aquilo que nós falamos, sabendo que nós vamos escorregar, que nós vamos errar, que às vezes a gente vai fazer coisa errada, nós somos humanos, mas sabendo que o mais importante disso tudo é que a gente mantenha a busca pela melhoria, que cada dia a gente consiga ser um pouquinho melhor do que a gente era na véspera. E a gente só vai conseguir melhorar quando a gente saber o que está de errado na gente. Então, que a gente possa, todos os dias, quando for se deitar, ou naquele horário que considerar melhor, parar para refletir, que a gente possa olhar aquilo que desagradou a gente, que desanimou ao longo do dia e falar: por que eu agi daquela forma? O que aconteceu? Por que eu senti aquela coisa ruim? E buscar a verdade no nosso interior e se perguntar: como eu poderia ter feito para ter sido melhor aquela situação, né? Como eu poderia ter feito para ter modificado esse sentimento, para não estar sentindo essa coisa ruim, para ter mais ajudado do que brigado, do que atrapalhado, que a gente possa buscar viver isso no nosso dia a dia e que a gente possa ter a noção de que da mesma forma que nós erramos, nosso irmão também erra, que a gente possa também
ter essa tranquilidade com o outro, que a gente saiba perdoar, que a gente saiba buscar o bem, que a gente tenha irmãos que entendam a nossa dificuldade quando nós caímos e erramos, mas que a gente possa ser vigilante para diminuir esses erros, para melhorar nossas atitudes e que nós possamos também perdoar aqueles que erram com a gente. Muito obrigada pela atenção de vocês, um beijo enorme e até o nosso próximo encontro.